E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Vamos lá para o nosso terceiro vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre softwares, né? Antes de eu iniciar essa nossa aula, eu gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no canal, deixarem um like nos vídeos, deixarem comentários se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. E é isso aí, valeu? Vamos lá. No vídeo anterior, né, nos dois vídeos anteriores, eu falei um pouco sobre softwares. Eu expliquei o que são softwares básicos, então falei lá dos sistemas operacionais. No outro vídeo eu falei sobre os aplicativos, né, os programas que nós vamos usar no nosso dia a dia. E nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre o principal sistema operacional para computadores, tá? Eu não vou conseguir mostrar todos os detalhes do sistema operacional de computadores, eu não vou conseguir mostrar diretamente os sistemas operacionais de celulares, porque tem um problema muito sério, né? Principalmente porque cada fabricante de celular muitas vezes usa um modelo um pouco diferente, mas eu vou tentar mostrar para vocês o principal sistema operacional de computadores. Vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo a tela do Windows, né? Então, Windows 10. O Windows é a versão do sistema operacional que foi desenvolvido pela Microsoft. A Microsoft é uma empresa privada que foi criada nos anos 1970 com uma função básica de criar programas para os primeiros computadores que foram desenvolvidos naquele período. Eu até recomendaria um filme para vocês, recomendo um filme para vocês, que é Piratas do Vale do Silício, que vocês vão ver um pouquinho sobre a história da Microsoft e da Apple, né, que são duas empresas muito grandes na área de tecnologia. E vocês vão ver como é que essas duas empresas se relacionavam nos anos 70 até mais ou menos a metade dos anos 1980, tá? Então vamos lá. Então o Windows ele surge como uma ideia da Microsoft por volta de 1983, 1984, para criar um ambiente gráfico. O que seria um ambiente gráfico? Permitir que as pessoas pudessem interagir com um sistema operacional, com um ambiente no computador, onde ela ia ter imagens para poder trabalhar. Até então, os sistemas operacionais eram totalmente textuais. Então, quando a gente falava em um sistema operacional nos anos 70 e começo dos anos 80, era basicamente isso daqui. Uma tela preta com um monte de letra para as pessoas ficarem digitando. E aí, quando a Microsoft traz o Windows lá em 83, ela revoluciona porque ela permite que as pessoas possam interagir com o ambiente como nós estamos vendo aqui. Tá? As primeiras versões do Windows, essas versões eram muito limitadas, e o Windows começa a ter uma cara de um sistema mais amigável, mais simples de trabalhar, basicamente quando a gente vai ver o Windows 95, que a Microsoft lançou em 1995. Depois veio o 98, o Windows 98, né, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, o 8.1, que seria só uma mudançazinha ali, e por fim o Windows 10, que é essa versão que eu tenho. E esse ano, até o final do ano, a Microsoft lança o Windows 11, que é a sua versão mais nova, né? Cada versão dessa do Windows, ela vai trazendo algumas peculiaridades, algumas melhorias, algumas mudanças, mas o que eu vou tentar mostrar para vocês por que a Microsoft dominou o mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais. Quando a Microsoft lançou as primeiras versões do Windows lá nos anos 1980, ela fechou parcerias com muitas empresas que estavam lançando seus primeiros computadores, e essas parcerias eram quase que como um contrato de exclusividade. Então a empresa não podia lançar um computador que não tivesse o Windows. E por muito tempo a Microsoft não se preocupou se o computador que a pessoa estava comprando era um computador com uma licença do Windows original ou se era uma licença do Windows pirata. Pirata, sim. Lembra que eu comentei lá no primeiro vídeo sobre licenças, que a gente tem licenças pagas e licenças, software de licença que nós temos que pagar e software que nós temos licença que nós não precisamos pagar. Então, Windows a gente tem um licenciamento, você tem que pagar para poder utilizar ele. E a Microsoft realmente nunca se preocupou com isso, porque ela queria dominar o mercado. Tanto é que hoje nós temos aí perto de 90% do mercado de computadores pessoais dominado pela Microsoft, então usando uma versão do Windows para trabalhar. Qual é o detalhe do Windows? Eles transformam num padrão tão grande que muitos sistemas operacionais que surgiram depois do Windows tentam fazer com que a interface fique parecida com o Windows para o usuário e não se perder. E aí o que é essa interface? Esse ambiente que nós estamos vendo aqui. Então a interface vai ser basicamente o que nós chamamos de área de trabalho,
que é esse lugar que com o mouse aqui, né? Onde você vai ter os seus ícones, o seu papel de parede, então isso é uma área de trabalho. Recebeu o nome de área de trabalho porque tentava simular a mesa onde a pessoa ia trabalhar, né? Então onde a pessoa estava trabalhando. Então na área de trabalho a pessoa ia ter a máquina de escrever, né? Então o editor de texto. A pessoa ia ter as tabelas que ela utiliza, então a planilha eletrônica. A pessoa ia ter acesso ao, sei lá, ao telefone, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente fala de usar a internet, né? Mas lá nos anos 80 e 90, uma ferramenta de fax para enviar e receber fax e outras coisas que a pessoa pudesse trabalhar, né? Então, ícones na área de trabalho são basicamente esses botões que nós estamos vendo aqui. Dá-se esse nome de ícone para diferenciar do conceito de arquivo e de pastas, né? Que eu já vou falar um pouquinho. Mas basicamente um ícone é uma forma de você abrir algum programa dentro do computador. E a gente tem o papel de parede da nossa área de trabalho. Isso aqui o usuário pode personalizar, assim como os ícones que vão ficar na área de trabalho. Professor, eu ouvi em algum lugar que se eu encher de ícone na área de trabalho, o meu computador fica mais lento. Não, não vai ficar. O que vai diferenciar é que vai ficar muito poluído, né? Então, eu caí na maldição de deixar muita coisa na área de trabalho, mas eu não tinha esse costume. Eu tinha o costume de deixar um ou outro ícone só para deixar minha área de trabalho mais limpa possível. Por quê? Porque eu tenho papel de parede, eu gosto de ficar vendo assim papel de parede, tá? Então, esse aqui é nossa área de trabalho. A partir dos 95, a Microsoft incorporou um conceito chamado de menu iniciar, que até o Windows 7 ainda era chamado menu iniciar, mas depois do Windows 7 passou a ser basicamente essa janelinha aqui, né? Então quando você clica ele vai abrir. E isso é uma grande funcionalidade do Windows. Porque ele concentra todos os programas que você instalou no seu computador, então todos os aplicativos que você tem no seu computador, num único clique. Você abre o menu iniciar e os seus programas vão estar todos listados ali. Aqui os que eu adicionei recentemente e para baixo todos os programas que estão instalados no meu computador em uma ordem alfabética. Tá? Do lado aqui do menu iniciar a gente tem um acesso a algumas faixas que a Microsoft adicionou a partir do Windows 8, né, que é para facilitar algumas coisas, então programas que você acessa com mais frequência, ou alguns programas do próprio Windows para facilitar, então, por exemplo, o Windows da Microsoft Store, né, então pensa com a Microsoft Store como se fosse a loja de aplicativos do seu celular, aqui em cima do e-mail, né, a atividade em atraso, bonita, não, mentira, eu já mandei o relatório, esse e-mail aqui é de sexta-feira, mas eu já mandei o relatório, tá? E mais outros programas aqui, com alguns detalhes, né? Então, alguns programas que estão aqui também estão fixados em outros lugares, mas é basicamente isso daí, tá? Então, esse é o menu iniciar. Na parte de baixo, nós temos a barra de acesso rápido, né? Onde você vai colocar os programas que você costuma acessar com maior frequência. Aqui entra o detalhe que eu falei de porque muitas vezes eu não gosto de colocar muitos programas aqui na área de trabalho. Porque imagina que você está, sei lá, digitando um texto e você precisa abrir o Chrome para entrar na internet. Aí você vai ter que minimizar o seu editor de texto, abrir o Chrome que está aqui na área de trabalho. Então por isso que eu gosto de deixar o acesso aqui, porque é muito mais prático para mim, tá? A gente pode personalizar, pode adicionar, pode remover aplicativos que vão aparecer aqui embaixo, tá? Então aqui eu tenho os navegadores, eu tenho o Spotify, o Discord de comunicação, o link de jogo, os programas que eu utilizo para gravação das aulas, então esses três aqui, e o meu programa para assistir séries e filmes de streamings que eu ainda não tenho assinatura, né? Então deixa para lá. E mais para o final dessa barra, né? Então um detalhe, até o Windows 7, quando você abria um programa, ele abria uma janela aqui, então a janela ficava mostrando aqui, e a partir do Windows 7, as janelas ficam agrupadas, então fica muito mais fácil para você trabalhar. Ao invés de você ter um monte de barrinha aqui mostrando, agora você consegue ver aqui no ícone as janelas, né? Então imagina que você tivesse lá com, sei lá,
quatro janelas do Chrome aberta, você passa o mouse aqui, ele vai mostrar as quatro uma do lado da outra. Eu vou só mostrar aqui para vocês, para vocês visualizarem, né? Então tá vendo? Ó, eu abri duas aqui, ele mostra uma do lado da outra, aí eu consigo simplesmente abrir qual é que eu quero, tá? Mais pro final da barra, nós vamos encontrar a barra dos ícones do sistema, né? Então aqueles programas estão sendo executados de alguma forma. Dentro desses ícones, alguns são do Windows, outros são os programas que estão abertos. Então, por exemplo, a gente tem o relógio, que é do Windows, o teclado, que é do Windows, né? Então eu posso clicar aqui para ver o relógio, eu posso clicar aqui para trocar o teclado, imagina que eu tivesse teclados diferentes. A gente tem o ícone do áudio, né? Para configurar o áudio. A gente tem os ícones, deixa eu ver, do microfone, do antivírus, que eu vou explicar quando eu for falar na parte de redes. Dos dispositivos que estão conectados e outras coisas aqui. E aí a gente tem os ícones dos programas, então o OBS, que eu estou utilizando para capturar a tela, o Google Drive, para eu acessar a minha pasta Google Drive, do Deckboard, que eu controlo a troca de telas, então quando eu troco, por exemplo, da tela deixa eu ver, vou pegar aqui a tela do PowerPoint, que não vai aparecer nada, e volto para a tela para aparecer, e outros ícones ali. Tá? Esses ícones aqui a gente consegue personalizar no sentido de exibir ou não exibir, mas a gente não consegue adicionar um ícone desses aqui, vir aqui e adicionar um ícone para acessar. Tá? E por fim a gente tem aqui as notificações, então aqui ele aparece as notificações do que está acontecendo, beleza? Outra coisa do Windows, né? Quer dizer, eu vou parar aqui, eu vou gravar mais um vídeo do Windows, onde eu vou falar daí dos principais programinhas para a gente utilizar com o Windows, tá? Beleza, gente? Obrigado. Vai aparecer o ícone vai aparecer na tela para vocês o link para playlist, né, do curso. Cliquem aí para assistir os vídeos, né, e me deem uma informação caso vocês queiram que faça alguma modificação, beleza? Valeu, volto já já com outro vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre os principais programas do Windows.